Ciao tifoso bianconero, bentornata, tifoseria bianconera, finestra bianconera. Hoje dia 23 de agosto de 2026, finalmente começou o campeonato, começou ontem, o VAR, o jogo do Napoli, eu não falo de arbitragem, mas se fosse com nós, aconteceria a Terceira Guerra Mundial com toda certeza, mas isso não é problema nosso. O campeonato começou ontem, a polêmica também, as polêmicas também, e hoje estreou o nosso amado clube, a Vecchia Senhora, grande vitória, goleada por 1-0 contra o Frosinone em Frosinone. Calma, eu fui um pouco irônico, vamos falar dessa partida, mas eu lembro a vocês que são inscritos, que continuem inscritos e que deixem o sino ativado, porque em dezembro a gente vai sortear uma belíssima malha da Juve oficial. Eu não sei se vai ser a listrada, se vai ser a rosa, mas vai ser uma das duas e é muito fácil concorrer. Metade do caminho andado é ser inscrito, tá bom? E não se esqueça que outros brindes oficiais também serão sorteados durante a temporada, como foi na última temporada. Rapidinho, antes que alguém fale, mas Mário, você não falou da proposta do Arsenal pelo Yildiz por 100 milhões, porque não tem proposta. Houve uma consulta, houve um interesse e houve a promessa, entre aspas, do Arsenal fazer oficialmente, bonitinho, como a gente diz no papel timbrado, a proposta oficial de 100 milhões. Essa proposta não veio, não existe até hoje. Amanhã, dia 24, eu não sei. Não tem, eu não vou falar de coisas que não tem. A gente falou na quarta-feira que era sério o interesse do Palermo pelo Perin. O Perin, no dia seguinte, acenou positivamente. A gente falou que é um direito dele, ele tem que pensar na carreira dele e escolher o clube. E eu não ia fazer um vídeo para dizer, olha, o Perin foi para o Palermo. Não tem, né? Vocês viram o destino do Perin, que jogou hoje. E sim, a Juventus já está repondo um substituto da reserva também por empréstimo, também sem obrigação de compra, só direito. Eu nunca ouvi falar o goleiro polaco, a única coisa que eu sei que é o polaco, Gravara, é esse o nome dele? Eu não sei nem o nome dele direito, acho que é Gravara, enfim, é um polonês, um polaco, enfim. E muitos torcedores criticaram a escolha porque não conhecem, nunca ouviram falar. Eu mesmo, eu não minto para vocês, eu também não conheço, eu também nunca ouvi falar desse goleiro. Mas aí, ó, vamos com calma, porque quem tem que conhecer é o Massara Carnevale. Se eles conhecem, tá tudo certo. Quem de vocês conhecia o Vozinha antes da Copa do Mundo? Não estou aqui dizendo que o Vozinha... Eu lembro até que teve uma brincadeira, né? No momento que passou a Agnelli com o seu Jeep. Nem me cumprimentou, Agnelli. Não é um Agnelli, tô brincando, mas é um Jeep. Quantos que brincaram na época que o Di Gregório estava falhando muito, né? Na Copa do Mundo, o Vozinha podia fazer um contrato por 1 ano com a Juventus, aí o cara é bom. É só para dizer para vocês que às vezes a gente não conhece o cara e o cara vem e joga bem. Então, quem tem que conhecer nesses casos é o diretor ou os diretores, no caso o Massara e o Carnevale. Magari, quem sabe, se o eu ia falar Vozinha, se o Gravara entrar 1 ou 2 partidas como titular, no lugar do Vicário, de repente, muitos de vocês, ou até de outras pessoas que comentam em outras plataformas, vão dizer, pô, o que a Juventus está esperando para contratar em definitivo esse cara? Esse cara é bom. Esse cara não pode ficar por empréstimo, tinha que comprar em definitivo. Quantos de vocês, torcedores de um modo geral, não falo só dos inscritos, vão pedir depois para ser contratado? Então vamos com calma, que eu também não conheço, e justamente por eu não conhecer que eu não posso falar nem bem nem mal desse goleiro, tá bom? É isso, né? Então vamos com calma, né? Às vezes um goleiro que ninguém conhece surge e arrebenta. Ah, mas ele tem 27 anos, não jogou em lugar nenhum. Tudo bem. O Vozinha também tinha 40 anos e ninguém conhecia. A Copa do Mundo foi uma vitrine para ele. Ele jogou demais. É só um paralelo. Sobre o jogo de hoje, temos coisas boas e coisas ruins. Velhos fantasmas, infelizmente. O que eu vi de bom? O que eu vi de positivo, né?
Claro que é redundante falar do placar, que o placar, pelo menos, o que importa é os 3 pontos, e no campeonato por pontos corridos, de fato, isso não é clichê. O que importa é os 3 pontos, é diferente de um mata-mata, é diferente da Champions, ainda mais nesse formato novo da Champions, que você precisa ganhar. O que eu vi de positivo foi que no primeiro tempo poderia virar 4-0 sem exagero, no mínimo, tá? Em que sentido positivo? Que foram criadas inúmeras oportunidades. Claro que não basta criar, precisa converter, precisa colocar a bola dentro daquele retângulo e balançar a rede, ou pelo menos passar a linha, óbvio. Mas pior seria se o time fizesse 1-0 e não criasse mais nada, morresse em campo. Aí seria preocupante. Porque quando você cria, é uma evolução, uma hora a bola começa a entrar e você ganha o jogo. Esse é o ponto positivo, que foram criadas muitas oportunidades. E o ponto negativo, Mário, justamente o que eu falei, muitas oportunidades que não entraram no gol. Ou seja, ótimo por ter criado, mas ruim por não ter convertido esse domínio no primeiro tempo. E aí, como vocês dizem no Brasil, né, temos que matar o jogo logo. Aqui a gente fala assim, temos que fechar logo a partida, fechar o placar, fechar a partida. Porque no início do segundo tempo, o Frosinone veio um pouco para cima, é uma equipe fraca, mas é uma equipe extremamente motivada pelo acesso, eles ainda estão respirando o festejamento do acesso, começaram a tirar as manguinhas de fora, e não só por causa do calor, mas porque viram ali que podiam, de repente, numa bola perdida, empatar o jogo. Então, quando você não decide, não mata o jogo, você corre o risco de tomar o empate ou até a vitória. E no final do jogo, teve um pequeno sufoco, eles chegaram 2, 3 vezes com perigo, e uma delas, se não fosse o Kalulu, né, o Vicário estava batido, aliás, o Vicário foi exigido 3 vezes, 2 ele foi muito bem, né? Faz tempo que a gente não vê isso, né? O goleiro ser exigido e ele evitar o gol. Como é bom poder falar isso, né? Que o nosso goleiro evitou um gol, e nesse caso evitou 2 ou 3. Mas nesse lance o Vicário estava batido e o Kalulu salvou a pátria, como diria um antigo, saudoso locutor que dizia olho no lance. Salvou a pátria o Kalulu. Muito bem, muito bem. Só que em jogos maiores, a gente poderia ter tomado contra equipes mais qualificadas o empate e a virada. Eu vou dar um crédito porque eu sei que é estreia, não tem ainda entrosamento certo com vários jogadores, e a questão do calor, etc, etc, eu vou dar esse crédito, tá? É um time em formação, é um time que ainda precisa crescer muito e vai crescer, e por ser o primeiro jogo, eu vou dar esse crédito de ter perdido tantos gols. E aí entra o primeiro puxão de orelha no Spalletti, que esse ano eu vou cobrar muito o Spalletti. Finalização, fundamento, é obrigação do treinador fazer isso durante a semana. Então amanhã, às 6 da matina, senhor Spalletti, é para você pegar o seu Kalulu, o seu Kulumani, né, e fazer ele treinar fundamento até cansar. Porque hoje o Kulumani me lembrou muito o Jonathan David. Me lembrou muito ele, né? Perdeu um gol sem goleiro no primeiro tempo, sem goleiro, e depois desse gol perdido, ele sumiu no jogo. Ele só foi reaparecer no final, quando ele perde uma bola e sai esse contra-ataque que é salvo pelo Kalulu. E depois, um outro lance que ele aparece, ele perde outro gol. E não era o Jonathan David que ficou no banco, e está provado que ele não vai ser utilizado. Então, quer dizer, a gente sabe que o Kulumani não é tudo isso, é melhor que o Davi, mas não é tudo isso. Mas onde está o treinamento? Onde está o treinamento de fundamento? Que é sim responsabilidade do jogador, que é ele que vai para campo, mas é responsabilidade do treinador pegar e fazer o cara aprender a chutar. O Cafu não sabia dar um cruzamento, aprendeu a cruzar na marra com o Tele Santana. É um exemplo. Então, senhor Spalletti, eu vi você lá nervosinho no banco, né? Que bom que a gente vê um técnico nervoso, mas nós, torcedores, também ficamos nervosos quando deu metade do segundo tempo e você não mexe no time. Alguns jogadores estavam cansadíssimos, estavam com a língua para fora, a famosa gravata vermelha para fora. E você tem que mexer.
Os melhores em campo, na minha opinião, hoje foram 3, tá? Se o Colomani deixou a desejar, Conceição para mim foi muito bem, foi o melhor em campo, quase fez gol, mas jogou bem. Que entrega dele no primeiro tempo, salvou uma bola lá atrás. É isso que eu cobro, correr, mostrar vontade. O Conceição mostrou, foi o melhor em campo para mim, tá? O Conceição. Depois, o Bremer, que quase fez um gol no primeiro tempo, né? O gol foi dele, mas depois ele teve uma outra chance que a bola passou tirando tinta da trave. Essa aqui é a trave, a bola passou assim, ó, né? E o senhor Locatelli hoje foi muito bem, na cobertura sobretudo, muito bem. Mas pela ordem, Conceição, Bremer e Locatelli, os melhores. Na minha opinião, claro que vocês podem discordar, outros jogadores também foram bem, né? O Douglas Luiz teve um passe muito bonito de calcanhar, mas ele está muito lento. O Gambiasso entrou ligado no jogo, fez bem para ele o banco de reservas, né? Que mais? Acho que é só. Antes que alguém fale, mas o Vicário... Não, o Vicário sentiu cãibra, estava sem ritmo de jogo, foi uma surpresa para mim ele jogar, e o Perim, mostrando ainda um lado afetivo com a Juve, se predispôs a entrar em campo e jogou. Um ponto positivo que eu vi tanto no Perim como no Gambiasso, nos acréscimos, quando a bola saiu, uma na lateral, no caso do Gambiasso, e outra no tiro de meta, eles finalmente aprenderam a segurar a bola, a não repor a bola com pressa. Você está com o resultado na mão, calma, eu não estou pedindo para fazer cera, isso é coisa de time pequeno. Estou falando para você não ir afoito para repor a bola. Vai com calma, tá ganhando. Isso o Gambiasso fez bem na lateral, no finalzinho, na hora de repor lá, de uma reposição. E o Perim, na hora de um tiro de meta também, foi muito bem nesse ponto, tá? Então é isso que eu vejo. O lado positivo foi criar muitas oportunidades e o lado negativo foi o quê? Não converter essas oportunidades, porque isso pesa. Era importante ganhar na estreia, era importante ganhar fora de casa e era importante ganhar contra o time que é fraco, mas que para mim era muito mais difícil ganhar do Frosinone em casa hoje do que o amistoso com o Palermo. Esse time do Frosinone ele é mais arrumado que o Palermo nesse momento. O Palermo está montando um time para subir, acho que vai subir. Como falou o Fael, um abraço para o Fael, acho que foi ele, é do Grupo City, então o Palermo tem um projeto ambicioso. Mas hoje o Frosinone, nesse dia 23, ele é um time mais pronto que o Palermo, né? Então eu sabia que iríamos encontrar dificuldades, mas não justifica o caminhão de gols que a Juventus perdeu, porque depois, como eu falei, em jogos mais difíceis, se perder esses gols, vai pesar muito. Acho que não esqueci mais nada. De mercado é isso, e tem uma semana para fechar o mercado. Me garantiram que vão sair mais 2 ou 3 jogadores. Atenção, porque pode sair o Koopmeiners, pode sair o próprio Gambiasso, tá tudo ali, né? Por isso que eu não gosto de falar de mercado, as coisas mudam muito de uma hora para outra, e não é porque eu não sou jornalista, nem tenho vontade de defendê-los, mas às vezes ele dá uma informação e a coisa não acontece, não é porque ele estava mal informado, é porque muda a dinâmica do mercado, muda. O que hoje está sendo negociado, amanhã é desfeito e acaba tendo um outro desfecho, entendeu? Então, não é o meu... Eu só falo porque vocês gostam muito, então é mais por respeito a vocês. Um grande abraço pro Costa, que homem, senhores, durante a semana eu vou pôr um corte aqui, que fez lá uma companhia para mim aí na Costeira Amalfitana, e quem sabe a gente não sorteia aqui no Finestra, além da camisa, uma passagem para a Itália e uma passagem para passear de barco na Costa Amalfitana. Que tal essa ideia? Quem sabe a gente não faz isso, né? Então, um grande abraço para o Costa, um abraço a todos vocês inscritos. O importante era vencer e vencemos, mas vai ser muito importante fazer o quê? Melhorar a pontaria desse time e, sobretudo, do senhor Colomani, porque a gente vai pegar no pé esse ano. Abraço a todos, like no Finestra, nos vemos. Sempre Forza Juve. Fino alla fine. Acho que não esqueci nada, acho.